Roberto é um homem de 52 anos que compareceu à clínica com queixas de dor na perna esquerda. Ele descreve a dor como cãibra, localizada principalmente na panturrilha, e relata que surge sempre que caminha da sua casa ao supermercado, sendo aliviada com o repouso. Roberto tem histórico de hipertensão, diabetes mellitus e infarto do miocárdio há 2 anos. No exame físico, nota-se uma diminuição no crescimento de pelos na perna esquerda em comparação com a direita, além de pele seca e brilhante. Não há inchaço nas pernas ou dor lombar. A doença arterial periférica é caracterizada por perfusão tecidual insuficiente devido ao estreitamento ou oclusão da aorta ou de um de seus ramos periféricos que irrigam os membros. Semelhante à doença arterial coronariana e à doença cerebrovascular, o desenvolvimento de placas ateroscleróticas que estreitam ou bloqueiam completamente as artérias é a principal causa da DAPI, e essas doenças frequentemente coexistem. No exame clínico, uma pista importante pode ser um histórico médico de infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, AVC. Além disso, deve-se observar os fatores de risco para a aterosclerose, como hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo e hiperlipidemia. Os sintomas da doença arterial periférica dependem da gravidade da oclusão. Nos estágios iniciais da doença, os indivíduos podem ser completamente assintomáticos. Um dos primeiros sintomas é a claudicação intermitente, caracterizada por uma dor em cãibra na área afetada que surge durante o exercício e é aliviada com repouso. Os indivíduos frequentemente descrevem uma distância específica e consistente que desencadeia a dor, como caminhar 2 quarteirões. A localização da dor pode fornecer pistas sobre qual artéria está ocluída. Por exemplo, a claudicação no quadril indica oclusão na aorta ou artéria ilíaca, enquanto a claudicação na panturrilha sugere oclusão nas artérias femoral ou poplítea. Além da claudicação, a isquemia crônica de membro pode causar algumas alterações físicas. Isso inclui a diminuição da temperatura da pele, chamada de poiquilotermia. Além disso, o crescimento de pelos em unhas diminui e a sensibilidade pode ser perdida. No exame físico, o pulso distal à obstrução é fraco e há diminuição no preenchimento capilar na área afetada. À medida que o estreitamento arterial piora, os indivíduos começam a relatar dor em repouso. Essa dor é classicamente mais intensa à noite, enquanto a pessoa está dormindo, e melhora ao ficar de pé ou pendurar a perna para fora da cama, devido ao efeito da gravidade no fluxo sanguíneo. Eventualmente, o tecido periférico morre, o que se manifesta como gangrena e úlceras. A manifestação final é a isquemia crítica de membro, que inclui dor em repouso e perda tecidual na forma de gangrenas e úlceras. A isquemia crítica de membro representa risco ao membro, se não for realizada intervenção cirúrgica. Para o diagnóstico, quando há suspeitas de doença arterial periférica, realiza-se o teste do índice tornozelo braquial, ITB. O ITB é a razão entre a pressão arterial sistólica no tornozelo e a pressão arterial sistólica no braço. Normalmente, ambas as pressões devem ser iguais, resultando em uma razão igual a 1. Em indivíduos com claudicação intermitente, o ITB geralmente está entre 0,4 e 0,9, pois a pressão arterial no tornozelo está reduzida. Em casos graves de doença arterial periférica, geralmente quando o indivíduo começa a desenvolver dor em repouso, o ITB é inferior a 0,4. Após a realização do ITB, o diagnóstico é confirmado com exames de imagem, como ultrassonografia ou angiotomografia computadorizada. Para o tratamento, mudanças no estilo de vida, como programas de exercícios de dieta, são os primeiros passos. Em relação aos medicamentos, o cilostazol, um inibidor da fosfodiesterase, pode dilatar diretamente as artérias, aliviando os sintomas. Além disso, possui ação antiplaquetária, prevenindo a agregação plaquetária e reduzindo o risco de trombose. Mesmo sem o uso do cilostazol, é importante que os pacientes tomem um medicamento antiplaquetário, como a aspirina, para a prevenção de doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral, AVC. Em casos de obstrução severa e necrose tecidual, são realizadas intervenções endovasculares ou cirúrgicas para preservar o membro afetado. Agora, vamos examinar algumas das outras causas menos comuns de doença arterial periférica além da aterosclerose. Embora sejam menos frequentes, considere essas causas quando o caso envolve alguém sem fatores de risco para aterosclerose. Primeiramente, vasculites podem causar oclusão de vasos periféricos. Um exemplo disso é a tromboangeite obliterante.
Essa condição afeta indivíduos entre 20 e 40 anos, ocorrendo comumente em pessoas que fumam e pode causar claudicação dos pés, panturrilhas e mãos. Uma dica adicional importante é a presença do fenômeno de Renault, que se manifesta como uma descoloração gradual das mãos, indo de branco para azul e em seguida para vermelho, geralmente após exposição ao frio. O aneurisma da artéria poplítea é outra causa potencial. Devido à estase sanguínea na região do aneurisma, um coágulo pode se formar. Esse coágulo pode embolizar e ocluir vasos menores nas pernas. Além disso, a fibrilação atrial pode deslocar coágulos que viajam do coração para os membros, causando problemas semelhantes. Um conceito importante é que, em casos de embolia arterial, os sintomas têm início súbito, diferentemente do início gradual observado na aterosclerose. Agora, vamos falar sobre imitadores importantes da doença arterial periférica, que devem estar na sua lista de diagnóstico diferencial. O primeiro é a trombose venosa profunda, TVP, que também pode se manifestar com dor na perna. No entanto, a TVP geralmente está associada a inchaço, edema e vermelhidão na perna, e os indivíduos frequentemente apresentam fatores de risco como imobilidade ou hipercoagulabilidade. Em seguida, temos a estenose espinhal lombar, uma condição em que o canal central ou os forames neurais das vértebras são estreitados devido a alterações degenerativas associadas ao envelhecimento. Por causa da compressão dos nervos que descem para as pernas, os indivíduos apresentam dor unilateral ou bilateral nas pernas, que piora ao caminhar e é aliviada com descanso. Essa apresentação é muito semelhante à da doença arterial periférica, mas você pode diferenciá-las, porque na claudicação neurogênica, os pulsos periféricos devem estar completamente normais. Além disso, a dor na claudicação neurogênica é aliviada ao flexionar as costas, curvar-se para frente, e piora ao estender as costas, curvar-se para trás.